Professor Jalberto falando aqui com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai resolver mais um exercício sobre amplificador diferencial para trabalhar um pouquinho com a expressão geral do amplificador que a gente já mostrou em aulas passadas. E aí o que acontece? Nesse exemplo de hoje, perceba que a gente tem como dados de entrada justamente o ganho diferencial, a relação de rejeição do modo comum, a tensão na entrada não inversora, a tensão na entrada não inversora e eu quero justamente a saída, tá? Então, dado esses dados de entrada aqui, do seu amplificador diferencial, qual é a minha saída, tá? E para a gente calcular esse V0, a gente vai estar utilizando a equação geral do nosso amplificador, que em aulas passadas a gente mostrou que era essa aqui, né? Em que você tem que V0 é o ganho diferencial multiplicado pela diferença entre as entradas, mais o ganho em modo comum multiplicado pela média aritmética das suas entradas. Tá legal? E aí o que acontece? Perceba que os dados de entrada que você tem foram dados em dB. E aí a gente precisa lembrar que a relação entre dB e a sua grandeza, ela vale justamente 20 log de 10 da grandeza, e aí você vai ter o dB dela. Tá? Só que, como a gente tem o dB, a gente quer essa grandeza aqui, que é log de 10, né? Então vai ser 10 elevado à sua grandeza em dB, dividido por esse 20 aqui, aplicando a função inversa de ambos os lados, né? E aí vamos lá. O que acontece? Quem é o seu ganho diferencial em volt por volt, né? O que acontece? Foi dado que em dB esse ganho valia 60 dB. Então, substituindo nessa expressão que a gente acabou de mostrar, fica 10 elevado ao AD, em dB, que é 60, dividido pelo 20. Quando você faz essas contas, você vai obter 1000. A relação de rejeição do modo comum, da mesma forma, foi dado que ela é 120 dB. E aí o que acontece? Vai ficar 10 elevado a 120 dB dividido por 20, vai dar 10 a sexta. Aí o que a gente sabe também? A gente sabe que CMRR é a relação entre o ganho diferencial e o ganho de modo comum. Eu preciso calcular aqui o ganho de modo comum para utilizar justamente a equação geral do meu amplificador. E aí, quando eu isolo o ACM aqui, né? Quando eu isolo o ACM, vai ficar justamente o AD, que é 1000, dividido pelo CMRR, que é 10 a sexta, isso vai te dar 0,01 para o seu ACM. Tá legal? Aí o que acontece? Se você observar os seus dois sinais de entrada, você tem que ele vale 1 volt cosseno de ômega 0t mais 5 mV cosseno de ômega 1t. E esse outro aqui, que é o V- da entrada inversora, vale 1 volt cosseno de ômega 0t menos 5 mV cosseno de ômega 1t. E a pergunta é, quem é o sinal de modo comum? Quem é o sinal comum essas duas entradas? Se você parar para observar, essa parcelinha aqui, né? Que são iguais. Tá legal? E aqui eu tenho justamente o sinal da entrada não inversora e aqui eu tenho o sinal na entrada inversora, o pequeno sinal, né? O VDzinho, né? E quem seria o VDzinho? Seria esse menos esse. Seria o pequeno sinal diferencial que eu iria amplificar. Aí se você observar aqui, eu estou colocando, né, sinal de modo comum, né, valendo 1 volt cosseno de ômega 0t, justamente porque ele é o sinal de modo comum, ele é o sinal comum às duas entradas. Se você parar para observar, quando você faz o positivo mais o negativo dividido por 2, vai dar justamente isso aqui, né? Porque é 1 mais 1 dividido por 2, então vai dar 1. Além disso, você tem o sinal diferencial, né? Que seria o seu VDzinho, que é esse menos esse. Ou seja, 5 mV menos 5 mV, ou seja, vai ficar 5 mV mais 5 mV, vai dar 10 mV nessa frequência aqui. Aí o seu AD a gente calculou como sendo 1000. O sinal diferencial, que é esse aqui, a gente mostrou aqui que é 10 mV. O seu ACM a gente calculou, vale 0,01. E o seu sinal de modo comum vale 1 volt cosseno de ômega 0t. Fazendo toda essa substituição, né, e essas multiplicações, você vai obter um V0 de 10 volts cosseno de ômega 1t mais 1 mV cosseno de ômega 0t. Essa seria a sua saída. Tá legal? Então, esse exemplo só foi para mostrar como é que a gente pode utilizar a equação geral do amplificador para calcular o seu sinal de saída, mostrar a influência do AD, do CMRR, do ACM, como você verifica nos seus sinais de entrada quem é o seu sinal de modo comum e o seu sinal diferencial, só para a gente ter esse feeling, né? Então, esses eram os conceitos que eu queria mostrar nessa aula de hoje. Espero que essa aula tenha ajudado você nos seus estudos. Se você gostou dessa aula, curte, comenta, compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo, porque aí o YouTube vai entender
que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula para outras pessoas também. Se não quiser perder nenhum conteúdo do nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, você vai receber toda semana uma videoaula sobre algum conteúdo que a gente está produzindo aqui. Tá? Então, desejo bons estudos para você, fique bem, a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, tchau!